Vocês também são assim, que ficam juntando os restinhos de massa num pacote e depois não sabem o que fazer com toda essa quantidade misturada? Pois então, essa peça de hoje eu vou mostrar como você pode reaproveitar essas massas que a gente vai guardando ao longo do tempo, né, das encomendas que a gente vai fazendo. Essa é a peça que a gente vai produzir. Como vocês podem ver aqui, eu nem misturei a massa totalmente, né? Eu dei uma sovada, mas nem deixei ela uniforme, porque realmente a gente vai pintar essa peça depois. Aqui é uma estrutura em isopor, eu vou ensinar tudo para vocês. Então, como vocês podem ver, eu já sovei essa massa, né? Dei uma leve misturada, não precisa ficar perdendo tanto tempo para misturar tudo, porque a gente vai pintar. Então, vocês vão sovar essa massa, abrir numa espessura de mais ou menos meio centímetro, é o ideal, para a gente poder forrar a nossa bolinha de isopor. Então, olha só, eu abri essa massa, tá? Na espessura indicada, de mais ou menos meio centímetro. E aí eu vou utilizar uma bolinha de isopor. Essa aqui tem 60 milímetros. O segredo para a gente fazer esse formato é já cortar ela e deixar bem direitinha para antes da gente forrar com a massa. Então o segredo é o seguinte, a gente vai escolher uma das extremidades da bola de isopor e a gente vai cortar só a tampinha, uma coisa bem suave, porque vai ser a parte de baixo do nosso caldeirão. Então, ó, eu vou tirar só um pedacinho, tá? Porque vai ser realmente a base para dar apoio para esse caldeirão de Halloween. E aí, olha só, é realmente bem sutil, tá? Esse corte é bem pouquinho, porque vai ser só para dar uma sustentação, né? Para ele ficar de pé. E a parte de cima, que é essa aqui, tá? Do caldeirão, a gente tira um pouquinho mais de isopor. Então, essa parte de baixo é menor do que a parte de cima de isopor que a gente vai tirar. Então, ó, se eu tirei um pedacinho bem sutil na parte de baixo, na parte de cima eu vou tirar um pouco mais, tá? Pra gente poder dar esse formato realmente do caldeirão. Então, ó, a gente corta. Então, olha só, nós já temos a estrutura pronta de isopor, tá? A parte de baixo é essa aqui e a parte de cima ela é um pouco mais aberta. Então, a estrutura tá pronta e agora a gente vai forrar essa bolinha de isopor com a massa de biscuit que a gente já abriu. Tem gente que já faz na bolinha de isopor, né? Já passa cola na bolinha de isopor. Eu prefiro fazer direto na massa, eu acho que é mais prático. Então, eu tô utilizando essa cola para artesanato, tá? Da Gliarte, é uma cola branca maravilhosa. Eu só uso essa cola. Então, eu passo a cola direto na massa, eu acho que assim facilita muito. E como essa estrutura que a gente fez já tem uma parte reta, me facilita demais, né, para poder espalhar essa cola e não fazer sujeira. É um modo bem prático de fazer essa forração aqui. Então, ó, passei a cola, lembrando que a parte de baixo é a mais estreita, tá? Então, é por ela que a gente começa, para a parte de baixo ficar bem perfeita. E aí a gente apoia aqui, lembra de apoiar desse jeito, ó, e vai descendo com a massa. Então, ó, vai ajeitando para ela ficar bem redonda, tá? Para não ficar com dobras, ó. A gente vai ajeitando aqui, para poder realmente ficar bem perfeitinho, para ficar sem marcação, para facilitar pra gente mesmo, um processo mais rápido. Então, ó, vai ajeitando essa bolinha, a massa na bolinha, ó, sem deixar nenhuma prega aparente. E aí na parte de baixo, aqui na verdade é a parte de cima do caldeirão, né? A parte de baixo para mim, a gente vai ajeitando com a mão, desse jeito aqui, para poder finalizar o acabamento. Vou posicionar desse jeito aqui, com uma tesoura específica para biscuit, tá, gente? Eu vou tirar esse excesso. E aí, ó, vai ficar desse jeito. E então a gente vai ajeitar essa estrutura com o pincel modelador. Então a gente vai trazendo a massa que ficou aqui em excesso para dentro. Não precisa se preocupar tanto com a parte da borda, porque a gente ainda vai fazer esse acabamento aqui em cima, tá? Então não precisa ter tanta preocupação nesse quesito aqui. Basta a gente deixar tudo bem lisinho, para poder ficar um acabamento legal depois que a gente fizer o enxerto da borda do caldeirão. Então, ó, vai alisando bem, trazendo o excesso para o centro, porque depois a gente vai pintar também, então não precisa perder tanto tempo assim. A gente tem que realmente perder tempo com o que é importante e o que vai ficar aparente. Então, ó, vai ajeitando, tá? Desse jeito. Então, a gente vai finalizar
esse acabamento do caldeirão para dar um ar mais rústico. Eu não quero ele totalmente liso, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem uma leve textura. Eu realmente quero um caldeirão com esse visual mais desgastado. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar uma esponja e, ó, com a esponja que eu tenho, eu vou dando umas batidinhas assim, ó, desse jeito aqui, para criar umas texturas mesmo, porque eu realmente não quero ele todo liso. Eu quero um visual bem rústico, sabe? Então, ó, com a esponja mesmo de cozinha, né, você reserva uma só pro biscuit. Essa aqui eu ainda cortei menorzinha porque me facilita, né, para caber na mão e tal. Então, ó, você vai fazendo isso em toda a volta do caldeirão. Eu abri uma cobrinha aqui com mais ou menos 15 centímetros para poder dar a volta, né, em toda essa circunferência. Então, eu vou passar a cola branca. A espessura dessa cobrinha é uma questão de gosto, tá? Depende do que você vai querer fazer em relação à borda do caldeirão. Eu quero uma coisa bem delicada, ó, como esse aqui, ficou realmente bem sutil. Então, eu acredito que essa espessura aqui é indicada. Ó, tem um pouco menos de 1 centímetro, né? Como vocês podem ver nessa minha régua aqui, nessa minha base. Então, ó, eu coloco bem na ponta e vou dando a volta. Desse jeito, tá? Aqui na hora da emenda, tem um segredo que eu quero compartilhar com vocês. É o seguinte. A gente vai utilizar uma esteca e a gente vai cortar essa massa envesada, tá? Desse jeito aqui, ó. Porque isso facilita demais o acabamento. Então, ó, eu corto como se fosse realmente uma parte de um triângulo, né? Eu corto de lado e a mesma coisa eu vou fazer com essa massa aqui, ó. Eu vou pegar ela e puxar pra cá. Porque assim, ó, as partes se conectam. Tá vendo? A emenda fica bem mais perfeita do que se eu cortasse reto. Então, pra mim, facilita demais essa questão do acabamento. E agora, não tem mistério, a gente vai fazer o enxerto, né? O acabamento com um pincel modelador e água. Se você não tiver, preferir usar também o pincel com água, pode utilizar também porque facilita. Eu tô querendo mostrar de uma maneira mais prática, né? Sem utilizar tantas ferramentas. Então, ó, com o pincel modelador e água, a gente vai fazendo toda a junção da borda, principalmente nessa parte aqui, né? É importante deixar tudo bem lisinho para não ficar aparente, né? A parte da emenda. Então, ó, a gente vai alisando tanto na parte de dentro como na parte de fora. Eu prefiro começar pela parte de dentro, porque aí já fica firme aqui dentro e depois a gente parte para a parte externa. Então, eu acho que facilita a fixação. E aí, ó, a gente vai juntando, tá? Desse jeito, é bem prático, bem simples. A água ajuda muito, né? Para poder fazer essa colagem, essa emenda aqui. E aí, a gente vai fazendo isso por toda a borda. Então, olha só, depois que eu fiz toda a parte interna, eu vou fazer a parte de fora. E aí aqui é legal ter uma ferramenta bem rolicinha, bem fina. Agulha de crochê, tá? Ela é bem fina e me facilita aqui, ó, na parte da emenda, para poder juntar, tá? Eu vou trazendo essa parte de cima aqui para a parte bojudinha do caldeirão. Então essa ferramenta me ajuda muito, mas quem não tiver, pode fazer com um palito de churrasco, um palito de dente, também super funciona. E aí, ó, a gente vai trazendo desse jeito aqui, ó, e vai fazendo isso em toda a borda com bastante tranquilidade para ficar um acabamento bem perfeito. Depois que você fizer toda a junção, você vem com um pincel modelador novamente e faz esse reforço, né, digamos assim, com a água e o pincel modelador para poder realmente fixar bem, para não ficar nenhuma parte que não esteja bem firme, tá? É importante isso. E lembrando que a gente ainda vai texturizar um pouco essa borda com a esponja. Então vai ficar tudo bem homogêneo, né? Vai ficar realmente como se fosse uma peça só, né? As pessoas que verem prontas não vão nem perceber que isso foi um enxerto. E esse é o segredo, né? De toda peça que a gente faz com enxerto, dar essa continuidade na peça, né? Deixar tudo bem alinhado. Então, ó, você vai reforçando toda aqui a conexão, né, que a gente fez. E nessa parte aqui, você pode utilizar o pincel
com água, tá? Porque facilita demais também. Então, ó, a gente vai reforçando aqui, ó, para poder deixar tudo bem conectado, bem juntinho. E aí facilita também essa questão do excesso de massa que ficar, o pincel alinha bem, ó. Então, ó, depois que a gente faz todo o enxerto, né, todo o alisamento com o pincel, com a água, a peça vai ficar assim bem úmida. A gente deixa ressecar essa água aqui pra gente finalizar com a textura de esponja nessa parte que a gente acabou de fazer e teve que alisar. Então deixa essa água ressecar bem para depois a gente finalizar a textura. Depois que a água ressecou bastante, a gente finaliza com a mesma esponjinha que eu utilizei antes para finalizar essa questão da textura, né, onde a gente teve que alisar para fazer esse enxerto. Então, ó, a gente lembra de passar também na borda, né, do caldeirão e aqui nessa parte mais gordinha dele, porque aí realmente o acabamento fica impecável. Eu já tenho, né, um caldeirão seco, totalmente seco, para a gente poder fazer a pintura. E eu escolhi utilizar dessa vez uma tinta da Gliart chamada tinta Chalk. Pelo nome, vocês já percebem que é um efeito lousa, né? Aquele famoso quadro negro. Então é uma tinta, ó, na cor grafite, e é uma tinta que ela tem resina em sua composição. Então o acabamento dela, além de ser bem fosco, é extremamente resistente. Então é essa tinta que eu vou utilizar para pintar o meu caldeirão. E aí uma demão é suficiente, vocês vão ver. Eu abri a minha tinta Chalk, tá? Eu vou pegar um pouquinho só. Ela rende bastante e ela é bem consistente, não é uma tinta rala, o que eu adoro. E eu vou colocar um pouquinho só de água. Lembrando que a água, gente, é sempre um pouquinho na bandeja que a gente for utilizar. Em hipótese alguma, coloque água dentro do frasco da tinta, porque isso pode alterar completamente a tinta e estragar, inclusive. Então, sempre que for utilizar água para deixar ela mais fluida, sempre na bandeja, nunca na embalagem, tá? E aí eu vou utilizar essa tinta aqui para poder pintar o nosso caldeirão. Eu escolhi esse lado da esponja, tá? Mais firme, para poder deixar um acabamento bem sutil, né? Como vocês podem ver, ó, já cobre completamente, uma demão é suficiente, até porque eu quero dar um efeito diferente nesse caldeirão, eu não quero deixar ele completamente liso, é uma cor só, né? Então, ó, a gente vai fazendo desse jeito, com batidinhas. Isso facilita também, né, pra gente não perder aquela textura que a gente já fez no biscuit. Então faz desse jeito que eu acho bem prático, mais prático do que com pincel. O pincel deixaria tudo bem liso, né? E não faria muito sentido usar pincel para quando a gente quer manter a textura feita no biscuit. Então, ó, vai fazendo desse jeito, cobrindo completamente o caldeirão. Eu nem tô adiantando o vídeo para vocês verem que é realmente bem prático, bem simples e rápido de fazer, ó. Rapidinho eu pintei todo o meu caldeirão, olha só, na cor grafite. E aí a gente faz a mesma coisa aqui em cima e na parte de baixo quando a lateral secar. Então, gente, olha só, seca bem rápido, tá? Uma coisa que eu não falei que é importante, tudo que for usado com a tinta Chalk, né, no caso pincel, esponja, tem que ser lavado imediatamente, não pode deixar reservado, porque como eu te falei, tem resina na composição dessa tinta, então ela seca super rápido. Então assim que você usar pincel ou esponja, já lava, tá? Para não danificar o seu material. Então aqui já tá totalmente seco, né? Seca super rápido, eu amo essa tinta. E agora eu vou dar o efeito que eu falei pra vocês, que eu não queria um caldeirão assim, sem graça, né? Eu queria um caldeirão mais imponente. Então eu vou utilizar a pátina metálica da Gliart. Eu vou utilizar o vermelho vivo e eu vou utilizar esse azul marinho. Eu vou misturar essas duas cores porque eu quero um tom violeta, né? Bem Halloween. Então, ó, na minha bandejinha eu já coloquei o vermelho com o azul e a gente vai misturar para dar esse efeito violeta que eu queria fazer, ó, no nosso caldeirão. Um efeito bem de Halloween. Então, ó, misturei aqui. Eu vou vir novamente com a esponjinha que eu adoro trabalhar e eu vou dar esse efeito assim, ó, tá vendo? Olha como já fica lindo. Eu vou dando batidinhas assim, meio que arrastando também, ó, para dar um efeito metálico. E eu não quero uma coisa muito regular, então eu faço bem aleatório, ó.
Então, olha só, a pátina metálica é um produto que eu sou apaixonada. Eu acho que dá um ar muito elegante e diferenciado para a peça. Ó, quem olha assim nem acredita que isso aqui é massa de biscuit, né? Que a gente pintou, que a gente deu esse efeito metalizado. Então, eu sou bem suspeita para falar desse produto porque eu amo. Então, ó, agora a gente vai utilizar a cor cobre para dar um efeito mais envelhecido nesse caldeirão. Então, eu já dei esse efeito mais violeta, né? Por cima do grafite. E agora a gente vai usar esse efeito cobre. Então, ó, eu vou colocar na minha bandejinha também. Essa parte aqui é pouquinha quantidade, tá, gente? Não precisa de muito, porque a gente vai só dar um efeito envelhecido. Então, ó, eu vou pegar a mesma esponjinha, só que eu pego o lado mais limpo, né, pra gente poder aproveitar. Então, a gente suja essa esponja com a parte cobre, ó. E aí eu vou bem na borda, tá, do caldeirão. Vou passar desse jeito assim, ó, pra dar um ar mais envelhecido. Nossa, que lindo que fica, olha. Temos uma peça completamente finalizada. Como vocês podem ver, eu concentrei a parte violeta aqui no centro e deixei a parte cobre mais aqui nas junções, né, entre a borda e o caldeirão, e também um pouco embaixo, para ficar uma maneira assim bem irregular mesmo, né? O caldeirão não é tão certinho assim. Então eu quis fazer desse jeito para trazer um ar mais envelhecido, mais diferenciado para o nosso trabalho. E se você é do time que gosta também de uma iluminação, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu também vou utilizar a pátina metálica da Gleart. Esse é o neon, é um dos meus queridinhos. E aí o que eu faço? Eu pego um pouquinho aqui no pote, ó, com o próprio dedo. Ele tem uma nuance meio lilás, tá vendo? Eu gosto muito desse efeito, ó. E aí eu passo aqui um pouquinho no meu dedo, tá vendo? Que fica um pouquinho lilás. Eu amo esse efeito. E aí a gente tira um pouco do excesso na bandeja e a gente vai dar uma iluminada no caldeirão. Olha só, a gente passa aqui na borda, por exemplo, ó. Olha como fica diferente. Dá uma iluminada e fica uma peça realmente muito especial. Olha que lindo que fica. E essas foram as cores que eu usei nesse caldeirão de Halloween. E se você quer saber mais cores da pátina metálica, eu vou aproveitar para deixar aqui no vídeo a seleção de cores disponíveis desse produto maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. E agora começa a parte doce da nossa peça, e eu quero apresentar para vocês esse molde. É o primeiro molde da minha coleção, chamado Confeitos, e com esse molde a gente consegue fazer mini confete, o confete tradicional, uma jujuba e uma flor decorativa para todo tipo de doce cenográfico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer são esses olhinhos aqui, que é no mesmo formato do mini confete, que é nesse molde que a gente fez. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço de uma maneira bem simples, né, para quem precisa fazer uma grande produção. Então a primeira coisa que eu faço é um rolinho, eu coloco na cavidade, tiro o excesso. Coloco na cavidade, tiro o excesso. Assim a gente já garante o tamanho da massa que a gente vai usar, não precisa ficar pesando, né? Eu uso muito essa técnica para ganhar tempo nas grandes produções de mini confete. Então, ó, nesse tempinho que eu tô com vocês, a gente já fez uma porção. Então, para mim é suficiente. A gente reserva a massa, nesse momento a gente sova bem, tá? Faz uma bolinha, coloca no molde. Então a gente desenforma o nosso mini confete e ele já sai perfeitamente pronto no tamanho realista. Por isso que eu desenvolvi esse molde para minha produção e agora também está disponível no meu site para quem quiser. Aproveitando que eu já estou com o meu molde aqui, a gente vai fazer também a cavidade do confete tradicional. E para isso eu vou utilizar uma massa violeta e uma massa laranja, né, as cores características do Halloween. Então o processo é o mesmo que eu ensinei anteriormente do mini confete. A gente vai sovar a massa, a gente vai fazer uma cobrinha para poder tirar as medidas e facilitar na nossa produção. E aí você preenche a cavidade e corta. Preenche a cavidade e corta. E assim você já tem todas as medidas, não precisa ficar pesando. Então o processo é idêntico ao que eu ensinei anteriormente. A gente vai, depois que a gente já cortou, né, a nossa massa na medida da cavidade que a gente vai utilizar, a gente dá mais uma sovada, preenche essa cavidade e desmolda. E aí, como eu falei para vocês, é um molde em tamanho realista para doce cenográfico.
E aí a gente já tem os formatos do confete tradicional. A gente vai fazer tanto no tom laranja como no tom violeta e vai reservar também. Depois que eu fiz todos os processos, né, tanto do confete tradicional como do mini confete, o confete tradicional precisa de um brilho, então não tem segredo, é só você utilizar um verniz spray brilhante, né, para poder realmente dar esse ar realista para os confetes. E o branco que a gente fez, o mini, não tem necessidade de colocar brilho, tá? Eu vou utilizar ele fosco mesmo para fazer esses olhos aqui. Então, deixei tudo secar, finalizei com um brilho no que tinha que ter brilho. E agora eu vou utilizar uma tinta acrílica fosca, tá? Essa aqui é preta. Vou utilizar esse mini confete branco que a gente fez, um boleador já com a tinta aqui, e vou colocar bem próximo para vocês verem que não tem mistério, tá? A gente fixa aqui bem no centro o nosso boleador e puxa. E olha só, a gente tem um olho perfeito para decorar o nosso caldeirão de doces. E agora a gente vai fazer um marshmallow como se fosse um fantasminha para decorar o nosso caldeirão. Aqui eu estou utilizando a massa de EVA branca, porque eu quero realmente uma leveza. Mas se você quiser fazer um marshmallow maior, você pode colocar uma estrutura de papel alumínio, que eu já ensinei no vídeo anterior da aula do algodão doce. Nesse caso aqui, como eu já estou utilizando a massa que é bem leve, eu não vou colocar a estrutura de papel alumínio, mas se você quiser saber como funciona, vai lá no vídeo do algodão doce para você ver como faz, não tem mistério. Então, ó, a gente já sovou a massa, faz uma bolinha, e aí a gente vai alongar como se fosse um quadradinho, desse jeito, ó, já fica com cara de marshmallow. E aí, ó, peraí, deixa eu tirar essa parte preta e pronto. E aí aqui a gente vai achatar, assim já achatou dos dois lados, a gente visualiza para ver se tá ficando bem lisinho, ó. Vai ajeitando como se fosse de fato um marshmallow, não precisa ficar tão certinho, né, porque o marshmallow da confeitaria, né, comestível, ele não é totalmente simétrico, não é totalmente retinho, então a gente tem que sempre pensar nisso, né, o doce cenográfico ele não é totalmente simétrico, a gente tem que sempre lembrar disso. E aí, ó, a gente já tem um formato de marshmallow cenográfico perfeito. Eu vou utilizar um palitinho de pirulito mesmo da confeitaria. A gente vai espetar nesse marshmallow e vai deixar secar desse jeito aqui para depois a gente finalizar a pintura do nosso fantasminha. Eu já adiantei esse processo, fiz esse marshmallow ontem, ó. Já está completamente seco, então a gente vai finalizar a pintura. Vocês percebam que eu coloquei ele um pouco de lado, tá vendo? Eu coloquei ele aqui, ó, um pouco de ladinho em relação ao palito, porque eu quero de fato dar um caimento diferente para esse fantasma. Então, ó, a gente escolhe um lado ideal, tá? A gente vai segurar desse jeito aqui para facilitar a pintura. Eu tô utilizando a mesma tinta preta que eu acabei de mostrar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o olhinho do fantasma desse jeito aqui, como se fossem duas partes alongadas, ó. E aí eu faço a mesma coisa do lado de lá, eles mais juntinhos, tá? Desse jeito, ó. Vou dar uma ajeitada nessa parte aqui. Nessa parte precisa nem respirar, né, ó. E agora a gente faz a boca do fantasma, que é bem delicadinha assim, ó. Então a gente tem um fantasma de marshmallow para colocar no nosso caldeirão. Agora a gente vai fazer um pirulito cenográfico característico de Halloween. Eu já sovei essa massa, fiz um rolinho bem alongado, tá? Porque eu quero que tenha cerca de 15 centímetros. E aí nesse passo é importante a gente utilizar uma régua niveladora de 3 milímetros para garantir que a espessura fique completamente uniforme. Esse pirulito precisa dessa parte bem simétrica, bem alinhada, porque toda essa borda aqui vai ficar à mostra. Então, ó, a gente abre a nossa massa, tá? Eu fiz isso tanto com a preta como a laranja. E agora a gente vai cortar essa massa com 1 centímetro para poder ficar tudo bem retinho. E aí, como eu falei, né, a gente vai precisar que essa parte aqui lateral fique bem perfeita. Então, você vai escolher o lado que tá mais perfeito e deixar eles juntos. Então, ó, eu vou deixar pra mim, né, virado pra mim, a parte que tá mais perfeita. Eu vou colocar essa aqui, a tira laranja. Vou passar a cola branca, tá, em toda a parte laranja, pra poder garantir, né, que vai ficar tudo bem firme, mesmo porque eles já estão úmidos, né. Então, eu realmente, essa cola é pra me dar mais segurança ainda.
Então eu faço isso com laranja e com a parte preta a mesma coisa. Eu vou verificar o melhor lado, achei aqui e vou posicionar bem em cima do laranja, tá? Por isso que é importante a gente medir na hora de cortar, para ver que tá tudo do mesmo tamanho. Essa parte é importante ficar bem simétrica para esse pirulito. E aí, ó, a gente dá uma reforçada aqui nas marcações. Ó, fica bem legal. Então a gente tira esse excesso aqui. A gente vai dar uma alongada, tá? Porque a gente vai colocar pra dentro essa parte, a gente vai enrolar esse pirulito. Então, ó, é importante dar uma alongadinha aqui pra ficar bem legal o acabamento, ó. E aí a gente vai ir virando, como se fosse uma espiral, ó. A gente vai fazendo desse jeito aqui. E aí você vai ajeitando aqui com o dedo e vai enrolando um pouco mais, como se fosse um caracol, né? Ó. E aí a gente vai fazendo isso até ficar num formato com uma circunferência que você acha interessante. Eu quero que a circunferência fique próxima ao tamanho do fantasminha. Então, para mim, esse tamanho aqui tá ideal. Lembrando que ainda vai ressecar, então não precisa ser muito grande para mim, tá? Eu vou tirar o excesso, tá? Essa parte aqui é legal você cortar envesado assim, tá? Para facilitar o nosso acabamento, ó. Olha só como facilita. E aí, você pode passar um pouquinho de cola branca também, para ficar ainda mais firme, né? Para deixar tudo bem direitinho o acabamento. E aí, ó, você finaliza. Dá uma ajeitada aqui na frente, atrás também, tá? Porque esse doce vai ficar visível de todos os lados. E aí a gente vai deixar secar, para poder finalizar a colocação do palito para esse pirulito também. E aí, gente, olha só, depois que você deixa secar um tempinho, esse aqui eu fiz ontem. Então, ó, tá seco, mas você ainda sente que ele tá com um pouco de umidade. Então é o ponto certo. A gente vai utilizar um palito de churrasco para fazer esse furo. Então, assim, na parte de fora ele tá bem seco, mas a gente sabe, né, que a parte de dentro do biscuit ainda fica úmida. Então é o ponto ideal, tá? Se você quiser utilizar um palitinho de churrasco, não tem problema. Eu prefiro utilizar o palitinho de pirulito, tá? Eu acho que o acabamento vai ficar mais bonito. Então, ó, a gente fura com palito de churrasco. Precisa abrir um pouco mais aqui, ó, para poder entrar o palitinho branco. Então, a gente coloca o palitinho branco até o final aqui, ó, para poder fazer esse pirulito cenográfico. E aí é importante a gente ver até a altura que a gente quer, ó. Eu acho que esse formato tá bom, esse tamanho. E aí a gente coloca a cola instantânea e fixa, tá? É a parte do pirulito, ó. Vou utilizar a cola instantânea da Gliart também. E aí eu coloco um pouquinho lá dentro, ó. Passo o palito aqui em volta também. E aí a gente vai posicionando. E tá pronto o nosso pirulito. E para deixar esse pirulito ainda mais legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar a cola branca, tá? Eu coloquei nesse frasco aqui de precisão, que me facilita em vários trabalhos como esse. E aí eu passo a cola aqui. E eu vou dando uma assentada com a cola com um pincel de água, tá? Esse pincel é bem fininho, então ele é ótimo, ó. Então não precisa de excesso, tá? É só deixar tudo bem certinho pra gente poder fazer uma finalização com glitter nessa parte do recheio aqui. E aí eu vou utilizar um glitter transparente, tá? Esse aqui é perolado. E eu vou jogar, é sempre bom deixar um papelzinho aqui embaixo, tá? Pra depois você recolher o que cair no papel. E aí você joga nessa parte que tá com a cola. Não se preocupa com a parte preta, que depois a gente tira o excesso, tá? Depois que secar bem. E aí você joga pra poder dar um brilho diferente, né? Nesse recheio do pirulito. Então você vai deixar secar pra depois a gente ver como é que vai ficar. E aí, olha só, essa cola, ela fica transparente depois que secar, tá? É um detalhe importante pra gente perceber. E aí, enquanto ela não secou completamente, a gente tira esse excesso de glitter que ficou na parte preta, tá? Eu não quero glitter na parte preta. Então, a gente aproveita enquanto ela ainda tá secando pra tirar esse excesso. Fica um pouco mais fácil do que depois que secar. Porque aí, depois que secar, a gente só passa um pincelzinho molhado e ela fica sem glitter nenhum, ó. Aqui em volta eu já fiz tudo, tá vendo? E deixei essa parte aqui embaixo pra vocês verem que eu ainda não fiz o acabamento com o pincel de água, o que dá muita diferença. Então,
Façam isso, esse detalhe faz muita diferença e vai dar um capricho todo especial para sua peça. Então agora é aquela parte boa que a gente vai partir para a montagem. Então aqui eu já imaginei 2 furos, tá? Eu já fiz esses 2 furos para a gente idealizar essa peça juntos. Então olha só, eu planejei essa peça desse jeito, tá? Esse pirulito aqui e o fantasminha assim. Então a gente vai posicionar desse jeito e preencher aqui com os doces que a gente fez, que são esses aqui. Então a primeira coisa que é sempre importante lembrar, como aqui dentro é isopor, não deve utilizar cola instantânea porque vai derreter o isopor. Então nesse caso aqui, somente cola branca, tá? Essa aqui que eu vou utilizar. Eu vou posicionar assim dessa forma. E a mesma coisa desse lado daqui. E aqui, gente, eu deixo mais uma sugestão para vocês, ó, esses confeitos, né, que a gente sempre tem em casa para quem faz doce cenográfico, então sempre tem. Então eu fiz esses aqui já com temática de Halloween, tava pronto aqui um tempão, ó, e tem balinha, tem coração, tem granulados diferentes, bolinhas, então é um jeito legal também de você acrescentar nesse caldeirão